que foi? O quê? Você já viu que a mamãe encostou aqui, já quer, né? Deita aqui, deita. Que a mamãe vai fazer um videozinho. Falar, oi, pessoal. Olha aqui como eu sou. Olha como eu sou inocente. Tem coisas mais inocentes, minha gente. Tem coisas mais inocentes do que essas, tem? Tem um inocentezinho, criança e bichinho, né? Bichinho só mata aqueles ferozes, o mato porque é para alimentar fome, né? Porque qualquer um, seja o racional, o animal racional ou irracional, com fome mata, né, gente? Que ninguém aguenta, né, filha? Mas esses bichinhos, ou para se defenderem, quando entram no terreno deles. Então eles fazem. Mas esses domésticos, gente, não fazem nada, nem isso fazem. Não fazem, pula pra isso. Eu sentei aqui, olha pra isso, olha que amor. É animal e criancinha, né, gente? Você vai deixar, fica quietinha aí como mãe? Deixa eu pegar meu livro pra cá, porque senão ela começa a querer comer o livro. Então, bichinho, inocente, criança, né, gente? Criancinha, bebezinho de até seus 2, 3, 4 anos, maldade nenhuma, né? Apesar de que falam que nosso espírito, a partir do momento que, quando nascemos, né? Aí o espírito, é óbvio que não é nada inocente o nosso espírito desde bebê, mas o bebê é frágil, né? É criança, aquele corpinho frágil, não sabe se defender, mas criança cresce, né? E muitas vezes se tornam excelentes pessoas ou boas pessoas, mas também se tornam seres humanos terríveis, né? Terríveis. Então, o espírito, assim, a criança é óbvio que é feita de matéria e espírito. O espírito nem sempre ele vem, não é tão inocente não. Só que tem todo um começo, né? Então tem que começar com o corpo, então mas agora animal eu ainda não sei como que é. Mas o espírito, assim, em criança, ele não é inocente, aquela coisa toda que a gente fala, porque ele já teve outras vivências, segundo o kardecismo, né? Segundo o kardecismo, para quem acredita. Nisso eu não posso falar que eu acredito 100% e também não desacredito, mas é mais ou menos isso. Então, que falam que são espíritos vividos, né? Que já teve outras encarnações, então ele vem, ele sabe, o corpo nosso, quando nós nascemos, são frágeis, a criança precisa de todo cuidado, o espírito nem sempre, né? Bom, mas aí é um papo para outro momento. O que eu falei que eu ia... Tá meio escuro aqui, né, gente? Mas não quero acender agora, ficou escuro de repente aqui, assim, bem escuro. Eu vou colocar então no vídeo do rapaz que eu me identifiquei. Eu falei no outro vídeo que eu ia dar continuidade àquele vídeo. Então, é sobre o Alexandre, ele é um escritor espírita, mas não fala só sobre isso, né, gente? Ele não escreve só sobre isso, livros e tudo. Eu não conhecia, como eu falei, eu abri assim por um caso e eu não conhecia. E ele estava falando de morte. E foi justamente quando eu soube que o marido de uma cliente minha já sabia do acidente, mas não sabia quem tinha sido, não tive a curiosidade de saber, que foi aqui praticamente em frente da minha casa, mas não tive a curiosidade de saber. E eu fiquei sabendo justamente ontem. Então eu abri um livro para ler do Kardec e tal, e como eu falei no outro vídeo, aí me deu um soninho, eu falei, vou pôr num vídeo, porque assim eu fico escutando, e por um acaso foi o vídeo dele. Quando ele começou a falar, eu falei, opa, essas palavras são minhas, assim mesmo. Então foi aquilo tudo que eu falei, que a gente, às vezes a gente se sente, não é sozinho naquele sentido de você se sente, quando eu falei ontem, sozinho no mundo. Não, isso sim, isso todos nós sentimos uma hora ou outra, né, gente? Todos nós sentimos. A minha unha deu uma rachada aqui agora, assim, uma lascada, me dá muito desespero, gente, muita agonia. Já resolvi aqui.
E daí o que que acontece? Não é disso que eu estou falando, apesar de que todos nós, em algum momento, a gente pode estar rodeada de pessoas, cheia de gente, morando numa grande metrópole, com gente toda hora transitando, você pode estar assim, e ainda assim você se sentir sozinha. Quem nunca passou por esses momentos, não é, gente? Quem nunca de se sentir sozinho em algum momento da sua vida, mesmo rodeado de pessoas? Não, isso acontece, eu acho, com a grande maioria das pessoas. Comigo já aconteceu diversas vezes, mas não era desse sozinho que eu estava falando. Eu estava falando na coisa do solitária, na maneira de pensar a respeito da morte. Apesar de que eu acho que muita gente pensa como eu, mas e o medo? O medo de falar, porque as pessoas têm muito medo. Eu costumo falar que até a crença em Deus, que todo mundo repete Deus assim com muita frequência, tudo é Deus, 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 Deus. Mas esse Deus que as pessoas muitas vezes falam, o Deus, eu tenho para mim que não é essa fé toda, não é esse amor todo que as pessoas falam que tem por Deus, de verdade. Lógico que cada ser humano é ser humano, eu não posso falar por todos, mas a impressão que me dá, pelo menos de uma grande parte das pessoas que eu vejo, que eu convivo, é mais como uma expressão, sabe, popular, como bom dia, boa tarde, sabe, essas expressões assim, corriqueiras. Então vai com Deus, fica com Deus, é mais nisso. Ou então eu tenho muita fé em Deus, mas no automático eu tenho a impressão que as pessoas também não sentem tanto esse amor. Olha, gente, isso aqui é minha opinião, eu até comento isso com meu filho. Eu tenho a impressão que é mais medo, sabe, as pessoas têm muito medo de falar alguma coisa, medo de falar que não acredita tanto em Deus ou em alguma coisa, porque tem medo de ser castigado. É essa a impressão que me dá. O que eu tenho, aliás, quase certeza que é isso que acontece. Então, que as pessoas têm um pouco de receio de falar por isso. Imagina que eu vou falar que... bom, tem as pessoas que não acreditam que falam, mas eu estou falando que teria muito mais gente, que seria um ateu, ou então, sei lá, é que as pessoas costumam dar nome a tudo, né? Esse é isso, esse é aquilo, seja em religião, na vida. Eu acho assim que tem as pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam, mas as pessoas querem colocar nomes, esse é religioso, esse é, sei lá, esse é ateu, então que se coloque. Mas o que eu acho é que existem pessoas que têm medo de estar assim, de falar, olha, eu não acredito muito, não sei o quê, e ser castigado por Deus, né? Porque tem aquela coisa de, mas isso é pecado, eu não posso falar isso. É a minha opinião, né? Então, muita gente fala muito o nome de Deus, fala isso, fala aquilo, porque eu acho que é por mais medo do que por amor mesmo. E outra coisa, essa coisa de muito, a todo momento falar, é mais como uma expressão mesmo, como a força de uma expressão, né? Bom, é o que eu acho, mas eu não sei porque eu entrei nisso. Gente, tá tão escuro. Eu acendei um pouco. De repente, ficou estranho. Peraí. Oi, já veio eu sentar aí, é? Olha aqui, gente. Deixa eu sentar. Melhorou, gente. Então é isso, gente. Melhorou porque não dá, né? Escuro. Aí tem um pessoal que vai no WhatsApp e fala, Wanda, esse vídeo tava com muito brilho, Wanda, esse vídeo tava com... esse vídeo tava muito escuro, não sei o quê. Aí o que acontece? Então é isso. Aí eu encontrei... Aí o que eu tava falando é o seguinte, que é na forma de pensar sobre a morte que é o tema, e foi ontem, quando eu vi, eu falei, nossa, essa pessoa aqui, isso aqui é minha fala, ele fala como eu costumo falar, é meu pensamento, que de algumas pessoas que eu conheço batem um pouco, mas ele foi muito em cima do que eu falo a respeito da morte, né? Porque, inclusive, ele fala, tem uma hora, eu vou colocar ali alguma coisa para vocês ouvirem,
a fala dele um pouco, porque não pode mostrar imagem, né? Não pode mostrar imagem, eu acho, porque senão o YouTube, ele te põe para correr, né? Eu já recebi até algumas notificações do YouTube, né? Que eu já vídeo interessante que eu acho, cheguei a postar e não pode fazer isso. Aí eu não vou mostrar a imagem porque eu acho que não pode, então eu vou colocar só a voz dele falando. Então quando eu vi, e foi justamente quando eu terminei de saber quem que foi essa pessoa aqui que eu conhecia, que foi atropelado, que morreu ao comprar pão, que eu ouvi isso. E eu estava justamente pensando, poxa vida, por mais que a gente saiba que nós somos uma questão de segundos para a gente estar aqui e de repente passar para o outro lado, né? Voltarmos para casa, como costumamos falar, nossa verdadeira casa. Porque a Terra, todo mundo sabe que é tudo uma passagem, né? É uma escola que a gente vem aqui para aprender ou não. E infeliz daquele que não conseguir aprender nada aqui, né? Porque aí vai ser um atraso de vida. Então, eu considero como uma escola dura, mas que eu entendo que talvez tudo não é na certeza que eu acho, é o que eu acho, não é o que eu tenho certeza. É uma escola que tem que ser muito dura com alguns, com outros não muito, mas tudo pelo por conta de cada merecimento de aprendizagem, né? Tipo assim, eu preciso de um tipo de aprender de uma forma, o outro precisa de outra, e o outro precisa de outra, por coisas do passado, não necessariamente nem aqui sobre essa vida, eu, como Edi, eu, não exatamente eu preciso passar por isso ou por aquilo, pelo que eu fiz aqui, mas sim em outras encarnações, em outras vidas, em outras passagens, talvez seja assim. É o que eu mais acredito, porque nenhuma religião responde isso pra gente, nenhuma dá resposta. A única que dá resposta é o kardecismo mesmo, é essa linha, e é isso, e é o que eu acho mais coerente com a vida que a gente passa, porque não é possível tanto perrengue, tanta coisa que a gente passa nessa vida, às vezes pessoas maravilhosas, que é o caso do Chico Xavier, que foi uma criatura doce desde o começo, que ele sofreu perdendo a mãe muito pequenininho, se eu não me engano, nos 4 primeiros anos de vida dele ele já perdeu, foi uma pessoa que foi muito maltratada, depois a madrasta dele os tratou muito bem, foi uma criatura, um anjo na terra que reuniu todos os irmãos, que fez tudo aquilo, mas logo ela veio desencarnar também, e ele passou por perrengue a vida inteira, de saúde, de maus tratos, depois por causa da coisa dele, que ele começou a ter desde criança, clarividência e essas coisas, ele começou a sofrer com isso, que se hoje não é fácil falar sobre isso, você imagina há 100 anos atrás, um século atrás praticamente, né? Porque se o Chico tivesse vivo, o Chico nasceu em 1910, ele morreu aos 90, se não me engano, morreu em 2002, já faz 20 anos, ele teria o quê? 110 anos. Então, você imagina uma criança falando disso há um século atrás. Então, ele sofreu muito, um homem iluminado, um homem que nunca ficou com um centavo. Ele nasceu muito pobre, morreu humilde, e não é porque ele não teve, não. Ele poderia ter construído castelo, porque ele ganhava muita joia, muito dinheiro, muito cheque gordo, muita coisa. E o que ele ganhava, ele repassava. O que ele ganhava era um ser de luz como muito poucos. E, no entanto, mesmo esse homem maravilhoso, esse homem que só sabia doar, falar coisas boas,
Tanto é que ele pediu o caso da diretora lá da Globo, que perdeu a filha, daquela maneira brutal, aquela coisa monstruosa que fizeram com ele, aquele casal, aquele colega de trabalho dela, né? Não sei por que motivo, não importa o motivo, uma coisa monstruosa e tal. A única coisa que o Chico pediu com uma voz doce para ela foi: não deixem linchar eles, não deixem. Você pode fazer isso, não deixe que eles sejam linchados, olha só. E depois ele falou porque que ele pediu isso para uma mãe sofrendo com uma filha linda, uma filha jovem, talentosa, ser morta daquela forma. Ele, com toda a doçura, ele falou, eles não sabiam o que estavam fazendo, todo mundo tem sua fase de amadurecimento. Gente, isso é para poucos, isso é para poucos, porque nós, pobres mortais, nós temos muita raiva, nós queremos nos vingar de qualquer coisa. Se eu falo uma palavrinha assim para o outro fala isso para mim, eu quero me vingar, eu quero fazer as mesmas coisas. Você entendeu? Então, eu estou dando de exemplo gente, mas eu não sou assim, não. Eu não sou assim, eu fico com raiva, eu fico magoada, mas eu também já devo ter feito alguém passar raiva, sim, já magoei as pessoas. A gente tem que saber perdoar, sim, tem coisa que realmente é mais difícil da gente perdoar, mas não precisa, não é perdoar, né? Que tem que perdoar é o Criador, não somos nós pecadores, mas tem coisa que a gente tem que relevar, porque eu falo, esse negócio de ódio, esse negócio de você guardar rancor, só faz mal pra gente mesmo, gente, só a gente, porque a gente fica adoentado, a gente fica carregado, a gente fica pesado. Então, quanto mais, eu não tô falando que é fácil não, porque tem coisa que não é fácil você deixar para lá, mas quando você tem essa sabedoria, que nós já tivemos outras vivências, quem sabe a gente não veio para um resgate com aquela mesma pessoa, mesmo que você não tenha que conviver, porque ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que você não gosta, né? Que você não gosta mesmo, que seu sangue não bate, ou que você não se entende, que você não gosta do convívio, mesmo, e você não é obrigado a conviver com uma pessoa assim, mas eu acho que nós temos a obrigação de tentar entender o outro ser humano, quando nós temos a clareza das coisas. Quando nós somos ainda muito ignorantes no mundo, sabe, que não sabemos de nada, a gente vai fazendo as coisas na doida. Depois, quando você se diz um pouco espiritualizado, que você já está entendendo mais ou menos que a coisa é por isso ou por aquilo, que tem que ter um porquê das coisas, tanto as coisas boas como as coisas não consideradas boas por a gente, o que a gente sabe o que não é bom. A gente tem que, quando a gente tem o conhecimento, a gente tem obrigação, sim, de praticar aquilo, não ficar só nas palavras, porque o que a gente vê? As igrejas lotadas, sejam de que denominação for, sejam quais forem as igrejas, estão sempre lotadas, assim como os botecos da vida são lotados, as igrejas também são lotadas, e as pessoas oram, rezam, fazem mas não praticam. Na prática, você vê contado nos dedos, você fala, esse pratica, o resto não pratica, fica só na teoria. E, segundo eles, tem o entendimento da palavra do Criador, do Deus, do Jeová, cada um dá o nome que quiser, né? Então, porque para mim Deus é uma energia, para mim o Criador é uma energia em que criou o céu, a terra e todos nós, e tudo que há na terra, fauna, flora, tudo, ele tem o poder, ou ela tem o poder de tudo, é uma energia, não é um serzinho que está sentado de cabecinha branca, bonzinho, todo enrugadinho, que fala amém para tudo, não, para mim não existe isso, simplesmente não existe, é uma energia que criou tudo e todos, não é mal, não é bom, e nos criou. Infelizmente, eu acho de verdade que o ser humano é uma coisa que não deu certo. Eu não tenho medo de falar isso. Nós, seres humanos, tem muita gente boa no mundo, tem muita gente, eu conheço gente boa, terminei de descrever eu conheço outras pessoas que não são santos, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho
principalmente dois assim, que são... Tem 3 filhos que, por enquanto, ainda não fez mal para ninguém. Lógico, não estou falando que aqui ninguém é perfeito. Eu tive uma mãe muito maravilhosa. Eu não sou perfeita, mas eu não sou nenhuma coisa ruim, pelo menos até hoje. O dia de amanhã não me pertence, eu não sei, espero que não. Então, eu conheço pessoas muito legais, assim, mas eu não conheço ninguém perfeita, eu não sou perfeito, ninguém dos meus são perfeitos, mas eu conheço muita gente muito bacana, mas muito bacana mesmo, que eu falo, eu conheço, mas eu conheço muita gente, mas muita gente que não é. Mas e daí? Quem sou eu para ficar apontando o dedo? Eu aponto o dedo, sim, para quem tira a vida do outro sem necessidade, sabe? Eu acho que até tirar a vida, até eu posso vir a fazer isso, qualquer um de nós podemos, qualquer um de nós. Pode acontecer uma tragédia, a gente tirar a vida, a gente não sabe, para se defender ou no momento de loucura, mas o que eu estou falando é da maldade, se mata hoje por maldade, gente, é um atrás do outro, Feminicídio, então, meu pai, agora mesmo, terminei de ver que a moça, a cabeleireira, uma loira bonita, foi encontrada morta com a filhinha no berço, chorando já há 2 dias, morta por um cara aí que era namorado dela, ex-namorado, com um bebê. Olha, eu vou te falar na frente daqui. Olha, cada maldade, não é só isso não. Gente que passa rasteira no outro, gente indecente, é muita pornografia, você vê a era da internet. Internet você aproveita muita coisa boa, muita coisa para o seu crescimento, aqui nem os livros que estão aí, mas tem muita porcaria também, muita baixaria, sabe? Eu não estou querendo ser aqui puritana, não é a minha, nunca fui puritana, nunca fui santa, nunca fui nada, mas é muita baixaria, só tem porcaria, só tem coisa para empobrecer o ser humano, e as pessoas vão nessa vibe, sabe? Perderam a noção. Então é muita futilidade, é muito, sabe, oba-oba, é tudo muito, sabe, aquela coisa de numa hora você pode dar risada das coisas, você pode rir, você pode fazer brincadeira, mas tem aquela coisa, a hora que é para você levar a coisa a sério, a vida a sério, as coisas a sério, né? A hora para tudo, a hora para rir, a hora para chorar, tem hora que é para você crescer espiritualmente, intelectualmente, estudar, sabe? Mas eu acho que tem baixaria que não tem hora nenhuma, gente, sabe? Mas cada um é cada um, quem sou eu, né? Quem sou eu, quem é você para ficar julgando? Então eu só falo assim, é muito, então depende da gente, depende muito das nossas atitudes, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher tudo na vida, escolhemos muita coisa que não é legal, talvez tivesse escrito para isso, talvez, a gente não sabe. Temos o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo que eu penso que nós temos o livre-arbítrio, eu sei também que independente do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, não somos nós nunca que damos a última palavra. Quantos planos são feitos por uma pessoa e de repente aqueles planos, tudo certo para o outro dia, e aqueles planos de uma hora para outra vai tudo por água abaixo, do nada, né? Pessoas que terminaram de se formar com o emprego certo e de repente a pessoa morre ou fica entrevado, ou então a empresa fecha. Pessoas que estão com casamento marcado, acontece algo que esses dias eu estava vendo aqui, eu até salvei, uma moça, ela estava de casamento marcado, já muito próximo, tudo certo, vários, mas que aconteceram. Eu vou falar dessa porque é problema de saúde, mas é o que mais acontece, né? Casamentos, filhos para nascer que não nascem ou deformados ou morrem em seguida. Quantos planos? Então a gente tem o nosso livre-arbítrio, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nem sempre, gente, a palavra é sua. Eu que escolhi isso, e chega na hora, sabe? Você fala, como que aconteceu isso? Eu não tenho. Não, você escolheu, mas não era, sabe? Ou então escolheu aquilo e não deu muito certo, ou deu muito certo, é porque assim tinha que ser, sabe? Então, é isso que eu penso. E a gente, na verdade, nós não somos donos de nada, nem das nossas vontades, para falar a verdade. Sim, no dia a dia a gente pode até considerar, é que nem as coisas materiais. Você tem uma casa, você tem um palácio, você tem uma fazenda, você tem um carro, por melhor que seja de milhões, ou aquele carrinho, né?
pobrinho, não importa aquela bicicleta, você tem seus filhos, gente, você tem, então, que nasceram de você, não são seus, nada, tudo é um empréstimo, nada é nosso, nada, assim como os nossos, o nosso livre-arbítrio de escolhas, a gente escolhe, mas de repente, quando você vê, algo maior já fez a coisa por você, desfez ou fez e você não sabe nem como que aconteceu isso, como um passe de mágica, sabe? Uma coisa que às vezes você espera também, você fala, nossa, isso é quase impossível para mim, e de repente tá ali prontinho para você, você fala, poxa, como que aconteceu isso? Porque assim tinha que ser. E o contrário também é verdade. Você pensa em escolher, você até acha que você escolheu, mas não foi você. E de repente desanda tudo, que nem eu estava falando dessa moça aqui. Ela estava de casamento marcado e tudo, já tudo certo, casa montada. O que que acontece? Em 30, parece 34 anos, ela estava casando, ela não era tão menina, e ela descobriu um câncer já muito avançado e tudo, e ela colocou lá, olha, já com tudo pronto, você entendeu? São coisas que acontecem nas nossas vidas, né? E que acontece hoje com um, outro dia com outro dia com outro, outra forma de ser, uma outra tipo de doença, mas e não só doenças, de coisas mesmo com a família ou com algum familiar, pessoas que compram uma casa, a casa pega fogo, a casa cai, o prédio cai, gente, é isso, porque nada é nosso, sabe, nem nossas vontades, a vontade é sua, mas quem decide, a gente pensa que é a gente, mas não é a gente, não é. A gente decide sim, a gente tem o poder de decidir, mas só que eu falo assim, que a palavra final mesmo, sabe? Você pegou um avião, você está indo para um destino, aí você tomou uma decisão, mas o avião cai, ou você pegou um carro, você está na estrada, você está indo fazer o que você determinou para você. Aí o carro bate, o carro cai numa ribanceira. Então a palavra final nunca é nossa, gente, nunca, né? Não nos enganemos em achar que a gente que decide tudo e que... Então nada a gente tem, para falar a verdade, nada. Nós não somos para falar... Se é uma pessoa que não tem uma crença assim de que a vida continua depois que nós morremos, que nosso espírito continua, que esse corpo, como eu vivo falando, ele perece, ele morre, né? Você nasce criancinha, quando você vive um pouquinho mais, que você fica bem idoso, você morre todo enrugadinho, todo entrevado, tudo é muito dolorido para você, quase não enxerga, quase não ouve, tudo travado. Ou então você morre muito jovem, sabe? E as pessoas ficam se perguntando, morreu dessa idade, nossa, muito novo, ou morreu, ia fazer isso, porque nada não nos pertence, né? Como diz o outro, eu ouvi uma frase assim, então eu ia falando, para quem não tem um entendimento de que o seu espírito continua, né? A gente fala assim, nossa, essa vida, como que muita gente fala assim, é tudo ilusão. É tudo ilusão, porque eu nem descarto uma possibilidade dessas, para falar a verdade, apesar do entendimento todo que eu tenho ao longo dos anos, das 2 últimas décadas, quando eu perdi minha mãe e assim, que era um anjo mesmo na terra, assim, para mim, dessas pessoas raras, assim, como meus filhos são raros, então, quando eu perdi minha mãe com 56 anos, e essa pessoa que eu posso chamar de uma pessoa amiga, porque amigo é uma coisa tão difícil, né, que a gente tem, e eu posso sim, porque era uma pessoa que cuidado que tinha comigo, e não só comigo, com todos, era um ser de luz mesmo. E quando ele completou, no dia que ele completou 44 anos, do nada ele veio a falecer, de uma dor de garganta, foi para o hospital, nada descobriram, começou a se encher de manchas brancas, e nada, e foi embora assim, dias, questão de dias. Então, eu fico falando, ele tinha terminado de comprar uma casa para ele, um apartamento, estava todo feliz e tudo, e foi embora do nada, sabe?
E é isso, a vida se trata disso, sabe? A gente não é dono de nada, a gente tem que pensar que a gente não faz parte disso aqui. E tem muita gente que fala, isso tudo é ilusão. O que conta mesmo, ainda é falado, que eu concordo também, que eu até falo, que o que importa mesmo é o amor, gente, sabe? O amor, quando a gente ama de verdade, não precisa amar o mundo, não. O mundo a gente precisa respeitar. Respeitar os animais, respeitar, tipo assim, fauna, flora, pessoas. A gente respeitar todos, tratar todos com carinho, você entendeu? Se a gente conseguir, até aqueles que nos tratam com a pedra, se conseguirmos, seria bom que a gente tratasse com carinho. E amor, dá amor para quem você ama, dá amor. Amor não é vergonhoso, você amar. Ai, que todos conhecessem realmente, não só a palavra eu te amo, mas que conhecesse de verdade o que é amor, sentisse na pele. Ai, que alguém sentisse de verdade, que seja por 3, 4, 5 pessoas, sabe? Então você dá amor, porque o que vale nessa vida é o amor. Quando você morre, eu acredito que você passa para outra existência, se tiver alguém ali para te perguntar, você sabe o que você fez da vida e o que você deveria ter feito, se tiver uma coisa assim parecida, e eu tenho certeza, se alguém for te julgar alguma coisa, ninguém vai querer ficar te perguntando, sabe? Que casa você comprou, casa de 5, de 20 milhões, de 30 milhões, com 10 banheiros, como tá cheio, né, de gente sem moradia, morando nas ruas, e outros com casas de até 30 banheiros, eu já ouvi falar. Então, de casas luxuosas, joias, aviões particulares. Ninguém quer saber se você comprou um Jaguar, que você tem um Rolls Royce, sei lá se é assim que fala, um Jaguar, esses carros, sabe, de 2, 3, 4 milhões. Ele não vai te perguntar se você tem um Rolex no pulso, ele não vai perguntar quantas vezes você fez botox na cara, se você rasgou a cara para enfiar alguma coisa, se você chapou a sua barriga, se você tirou peito grande, colocou pequeno, se você tirou pequeno, colocou grande, sabe? Se você colocou bunda de silicone, tirou, não colocou, ele não vai perguntar isso. Ele não vai perguntar se você pôs unha postiça, se você alongou unha, alongou cílios. Não, se encheu, pôs o botox na boca, ficou com boca grande. Gente, ele não vai perguntar nada disso. Nada disso. Se você foi até o pênis, se você aumentou seu pênis, se você diminuiu seu pênis. Não, ele não vai perguntar essas coisas. Eu acredito que quando você passar por outro lado, é o que você fez, como você amou de verdade, você foi uma pessoa solidária, você olhou para quem não tinha o pão para dividir o seu, mesmo que você não tivesse, porque não existe o pobre que não possa dar e não existe o rico que não tem algo para receber. Não existe a pessoa tão pobre que não possa oferecer algo a alguém, não existe, e também, com certeza isso, não existe o rico que não precise de algo, alguma coisa, mesmo que não seja material, vai precisar. Então você olhou para o lado, você foi solidário, você enxugou uma lágrima de alguém que naquela hora estava necessitado, você deu um abraço de verdade a alguém, ou você ficou cuidando da vida alheia, você ficou apontando o dedo se aquele se suicidou, como o filho de uma pastora se suicidou recentemente, porque todos os dias tem pessoas que se matam aqui, vizinho de mim, um prédio. Esses dias aqui meu filho estava indo ao mercado e estava tudo lotado, porque uma pessoa queria se jogar aqui de um prédio aqui, vizinha de mim. Então, meu filho ficou assustado, botou assustado e tal. As pessoas se suicidam, sim, sabe por quê? Porque elas têm dores, elas não são covardes, como muita gente aponta dedo. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, gente. Hoje você tem uma dor, a outra pessoa tem outro tipo de dor, você enfrenta a dor de uma forma, o outro enfrenta de outra. Então, nós somos assim, são dores físicas, são dores internas, então a gente não tem que ficar julgando. Então, o que eu vi, o filho da pastora, ela desesperada por causa do filho dela, que era de igreja, tocava na igreja, era um bom rapaz, tinha terminado de casar, inclusive, se eu não me engano,
E ela desesperada porque ele se matou. Ele se matou porque ele estava com uma dor muito grande, não é porque ele é covarde, muito pelo contrário. Eu sou a favor de quem se mata, não, gente. Eu acho que a vida é uma guerra em que todos nós temos nossas batalhas. E não é pouca batalha, não. Então a gente tem que tentar, eu falo isso para meus filhos, antes de uma decisão drástica, se tomar também, não é esse negócio que Deus vai castigar. Eu não acho. Não acho que seja assim. Eu acho que se Deus é misericordioso, Ele vai ver como você era. Se você era uma pessoa bacana nessa vida, você veio, você fez suas coisas lá mais ou menos certas, se você não foi um tirano, se você não foi uma pessoa preconceituosa, se você não foi uma pessoa ruim, uma pessoa que se aproveita das pessoas, uma pessoa que não sabe dar amor, não sabe dar carinho, não sabe amar, uma pessoa que só fez mal, tudo bem, mas se você foi uma pessoa bacana, em todos os sentidos, não perfeito, mas uma pessoa bacana, você acha que se você tirou sua vida, você vai entrar para o inferno? O inferno não existe, gente. Inferno não existe. O inferno é nossa consciência. É nossa consciência. A nossa consciência que vai nos levar para o céu ou para o inferno. E o inferno e o céu, se existe, está aqui na Terra mesmo. Vai para a África ou aqui mesmo, no Brasil. Vai para a Índia em alguns lugares. Vai para alguns países aí para você ver o que é inferno. Né? Na China, tempo que passava, né? Em tantos lugares, na Terra mesmo. Gente, não deu para eu mostrar o vídeo, eu vou fazer outro. Vou encerrar aqui, que senão fica muito. Então, comecei a falar. Então, é isso, gente. A morte, não tem uma morte. Procure, não temer. Eu tenho medo de perder os meus, eu acho que eu ainda enlouqueço, mas eu preciso trabalhar isso. Agora, a minha, eu vou me preparando cada segundo, porque eu não sei quando ela vai chegar. Gente, eu vou fazer outro vídeo disso aqui. E vou mostrar lá a fala do escritor que eu falei, que é igual a minha e eu amei.